Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, para mais uma meditação na palavra. Sempre uma alegria poder servi-los de alguma forma e principalmente através da palavra. Hoje eu quero falar sobre a alegria no Senhor, ou aquela expressão tão conhecida como bem-aventurado. Bem-aventurado. A Bíblia usa muito esta expressão, bem-aventurado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Hoje é uma meditação para a gente entender o que é ser bem-aventurado biblicamente falando. Eu vou tomar por base o Salmo 1. E eu vou ler aqui alguns versos. Até o verso 3 eu vou ler e a gente vai meditar em cima disso aqui. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Antes de falarmos e tratarmos sobre bem-aventurado, feliz, eu queria fazer algumas considerações aqui rápidas, né? Salmos é um dos livros mais importantes da Bíblia. Há teólogos que dizem que o livro dos Salmos é o coração da Bíblia. Tanto é que em muitas Bíblias, realmente, o livro dos Salmos ele fica no centro da Bíblia. O livro dos Salmos tem expressões de louvores. Salmos são cânticos. Nos livros dos Salmos tem expressões dos sentimentos humanos. No livro dos Salmos tem profecias. Jesus se utiliza do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 2, que fala sobre o governo milenar de Cristo, é uma profecia. Salmo não é um livro histórico, como Isaías, Jeremias, como 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, que são livros de uma narrativa histórica. Ele é poético. A linguagem dos Salmos é uma linguagem poética. O livro dos Salmos é poético e ele compreende um período de 1000 anos. Nesses 1000 anos, escritores que vão de Moisés a Davi vão compor esses poemas, esses louvores, essas expressões de louvores, esses sentimentos, e vão dar vida a um dos livros mais encantadores da Bíblia. Os Salmos, então, é um livro incrível. Mas a pergunta aqui é: por que o livro dos Salmos começa logo com o Salmo 1? Se é um livro de louvores, se é um livro de cânticos, por que não começar com louvor? Ele não começa com louvor, ele começa com uma advertência. Então, é como se o livro dos Salmos tivesse por introdução o Salmo 1. E é um livro de louvores, porém não começa com louvor, começa com uma advertência. A introdução de um livro é muito importante para mostrar o propósito do livro. E o Salmo 1 é essa introdução. Então, quando eu leio o Salmo 1, eu tenho a introdução de tudo aquilo que Deus quer passar através dos cânticos dos salmistas. Se perdêssemos toda a Bíblia e ficássemos só com o livro dos Salmos, teríamos só no Salmo 1 todo o assunto eterno. Perceba que, se perdêssemos a Bíblia, ficássemos só com o livro dos Salmos. E no Salmo 1
fosse o único salmo que tivéssemos acesso, teríamos toda a eternidade descrita, todos os mistérios do reino. Então, perceba que o Salmo 1 é importantíssimo, por mais que para muitos ele seja irrelevante. E o Salmo 1 começa com a expressão bem-aventurado, se referindo ao homem. É um livro de cânticos, reiterando isso aqui, e não começa com um louvor a Deus. O livro dos Salmos, além de ter o propósito de louvar a Deus, ele tem também o propósito de dar ao homem o direito de expressar seus sentimentos. Por isso que o livro dos Salmos é considerado o livro mais humano da Bíblia, porque aqui nos Salmos o homem consegue expressar os seus sentimentos. Nos livros proféticos, o homem se cala e Deus fala. Mas no livro dos Salmos, Deus se cala para ouvir as expressões dos sentimentos humanos. E você vai perceber no livro dos Salmos que o ser humano ele é oscilante e que os sentimentos humanos eles são oscilantes. No mesmo salmo em que o salmista expressa gratidão, louvor e enaltece a beleza da glória de Deus, ele deseja a morte dos seus adversários. Ele deseja a morte dos seus inimigos. É um livro humano. É um livro que revela quem nós somos. É um livro que demonstra quão fracos, pequenos, limitados nós somos. Então, por ser um livro que tem como um dos papéis trazer à tona o sentimento humano, ele começa justamente com uma expressão bem-aventurado. E o que o Salmo está dizendo é que Deus criou o homem com o intuito de que o homem fosse bem-aventurado. Quando Deus formou o homem, o que Deus desejava era que o homem fosse bem-aventurado. E o que é ser bem-aventurado? Há quem diga que ser bem-aventurado é ser feliz. Mas esta expressão bem-aventurado significa mais do que feliz. É mais do que ter uma felicidade. E o salmista começa, bem-aventurado. Ele estava dizendo, mais do que feliz. E o que é ser mais do que feliz? É ser resolvido, satisfeito. Uau! A pessoa alcança um nível de mais do que feliz quando ela é resolvida, satisfeita. E o que eu percebo é que nós vivemos uma geração conflitada por uma crise de identidade, porque elas não se resolvem. Elas não sabem o que querem de verdade. E por vivermos uma geração conflitada pelas suas crises, é uma geração que não encontra a felicidade ou um processo mais do que feliz. Porque ser mais do que feliz é olhar para você e ser resolvido. É ser satisfeito. E Paulo entende esse conceito muito bem. Em Filipenses 2 ele diz que sabe estar contente. Sabe ter muito, sabe ter pouco. Sabe viver na bonança, mas sabe viver na escassez. Paulo está dizendo, eu estou contente. Contente vem de conter-se. Não é sorridente. Deus não é masoquista que quer que você sorria mesmo quando tudo estiver dando errado. Deus quer que você esteja resolvido e entenda que existem processos e esses processos fazem parte. Mas se eu, Danilo, estou resolvido comigo, então eu estou contente, eu me contenho com o que Deus está fazendo e entendo que coisas maiores estão por vir. Eu quero ler um texto que está em Romanos capítulo 14.
o versículo é o 17, que diz assim, ó: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Perceba que não é alegria do Espírito Santo, mas é alegria no Espírito Santo. Deus não quer nos dar a alegria dele, ele quer que tenhamos alegria nele. Não é alegria do, não é receber do, não é viver do, é estar no. Então, o que acontece é que as pessoas participam dos cultos, participam das reuniões, mas elas recebem do Senhor uma alegria que é passageira, que é momentânea, porque elas não vivem no Senhor. E Paulo está dizendo, o reino de Deus é alegria nele, é estar nele e ele está em você. O que é ser bem resolvido e contente é não só receber as bênçãos do Senhor, é estar no Senhor, porque você alcança o nível de felicidade e não de momentos felizes. Uau! Como será bem... E aí entra um detalhe importante aqui, cara, que eu acho muito da hora. O salmista começa, bem-aventurado. Só que ele vai dar na descrição, no discorrer do texto, ele vai dar os segredos para alcançar essa bem-aventurança. Ser mais do que... Como ser mais do que feliz, Danilo? Num mundo como nós estamos vivendo, como eu consigo ser mais do que feliz? E ele diz, vamos voltar para o Salmo. Salmo 1. Achar aqui, que fugiu, tá aqui. Olha o que ele diz, Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem 3 coisas aqui, andar, conselho e ímpio. Andar. No conselho do ímpio, quem é feliz está andando. Olha aqui. Quem é feliz está andando. A felicidade te move. A felicidade te faz andar. O salmista está dizendo, não ande segundo o conselho dos ímpios. Ele diz assim, ó, não ande conselho. O que é conselho? Conselho manifesta pensamentos, que já foram palavras. Ou melhor, palavras que já foram pensamentos. O que acontece? Quando eu falo, antes de falar, eu penso. Então o salmista está dizendo que conselhos manifestam palavras e palavras manifestam pensamentos. E pensamentos manifestam sentimentos. Olha aí, eu sinto, logo penso. Se penso, por pensar, logo eu falo. Por falar, logo vira conselho. O que ele está dizendo é, não ande segundo os sentimentos dos ímpios. Olha para cá para você pegar isso aqui. Não ande segundo ideias dos ímpios. Quer ser mais do que feliz. Quer viver um nível mais elevado de felicidade. Não ande segundo os sentimentos dos ímpios. Por isso que João capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus é o verbo de Deus. Verbo ali traça a ideia de pensamento, logo sentimento. Jesus era uma ideia que se tornou num conselho de Deus. Tá? O que o salmista está dizendo é, não ande segundo as palavras e os sentimentos dos ímpios. Nenhum sentimento ímpio e nenhuma palavra dos ímpios lançada sobre você deve ser o seu guia para a sua caminhada. Quer ser mais do que feliz? Rejeite todo e qualquer sentimento e conselho dos ímpios. Tá, tudo bem, Danilo, ok. Mas quem são os ímpios? Se eu fizer a pergunta quem é um ímpio, alguém vai dizer alguém que não vai na igreja. Quem é o ímpio? É alguém que não serve a Deus. Mas o conceito de ímpio ele é muito maior. Ímpio, essa palavra ímpio, é o contrário de pio. E o que é pio? Pio significa puro, limpo, cristalino. E uma das variações para pio é aquele que é inteiro.
Se pio quer dizer aquele que é inteiro, ímpio quer dizer aquele que é pela metade. Aquele que não se entrega. Todo ímpio pratica impiedade e todo pio pratica piedade. E o que é ser piedoso? Perdão. E o que é ser piedoso? Piedade não é dar esmola. Isso é generosidade. Piedade quer dizer devoção a Deus. Então, olha aqui. Se pio é devoção a Deus, caso piedade é devoção a Deus, e quem pratica piedade é pio. E se ímpio é o contrário disso, é aquele que é pela metade, isso quer dizer que todo ímpio é aquele que se entrega pela metade. O salmista está dizendo: não ande segundo o conselho daqueles que dizem, não se entregue por inteiro. Não seja tão devoto a Deus. Não precisa orar tanto. Não precisa ir na igreja. Não precisa orar. Precisa ler tanto a Bíblia. Jesus já pagou um alto preço por você. Essas pessoas são ímpias. Para Deus, quem se entrega pela metade é ímpio. Para Deus, quem se entrega pela metade não tem a felicidade. Logo, eu percebo que existem pessoas que estão vivendo algo tenebroso na sua vida porque eles nunca se entregaram por inteiro ao Senhor. Nunca se entregaram de verdade. E Deus está dizendo: não ande com pessoas que não se entregaram de verdade. Não ande com pessoas que desejaram a glória de verdade. E o salmista está dizendo: não ande segundo o conselho dos ímpios. E qual são o conselho desses ímpios? Não precisa se entregar tanto. Dá para ser pela metade. Todo relacionamento que você se entrega pela metade é um relacionamento frustrado. Não se entregue pela metade e você vai ser infeliz. Você nunca vai ser realizado com Deus. Você nunca vai viver promessa, porque você nunca se jogou de verdade. Com Deus, ou é, ou não é. Lembra que Deus diz: cara, não és quente nem frio. Você é morno, você é metade, você é meio. E eu vomito quem é meio. Cuidado com conselhos que você recebe de quem não se entrega de verdade para Deus. Você precisa, para ser feliz na sua vida e viver coisas novas, se entregar a Deus de todo o seu coração. Então ele diz: não ande segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Nem se detém, nem, quer dizer, também não se detenha no caminho dos pecadores. Deter. Então agora presta atenção. Primeiro ele está andando, então ele para. Quando ele ouve o conselho dos ímpios, ele para, ele se detém. E agora não é mais conselho, mente, sentimentos. Agora é caminho. Primeiro ele diz: não ande segundo o conselho. Só que agora diz: não pare no caminho. Caminho aqui é prática de vida. Porque um conselho acatado vira uma prática de vida. E não é caminho de ímpio, é caminho de pecadores. Porque o ímpio sente, o ímpio deseja, o pecador é o que pratica. Então, olha o que o salmista está dizendo. Como é que funcionam as coisas? As coisas funcionam assim. Primeiro você está caminhando, o conselho te para. Porque o conselho te provoca sentimentos. E quando é que eu paro? É quando os sentimentos, eu permito que esses sentimentos me dominem. E esses sentimentos, quando me dominam, viram uma prática. Então eu deixo de ser ímpio, alguém pela metade, e começo a ser um praticante do pecado. Ninguém começa pecando, tudo começa com um pensamento, tudo começa com um desejo, tudo começa com uma vontade. Qual foi o maior erro de Eva? Ela cometeu uma série de erros. Eu queria que você anotasse isso aqui. O primeiro erro de Eva: ficou tempo demais longe do marido, longe do convívio familiar, longe da proteção do casamento, longe da proteção da família. Segundo erro: conversou com quem não era para conversar. Cuidado com as conversas. Cuidado
com que você desenvolve nas conversas. Cuidado, você está perdendo as coisas de Deus na sua vida por causa de conversas. Cuidado com quem você conversa, o assunto que você conversa. Você pode estar destruindo o que Deus tem para a sua vida por causa de um prazer momentâneo. Terceiro erro de Eva, conversou sobre um assunto que não era para conversar. Além de conversar com quem não era para falar, ela falou de assuntos proibidos. Cuidado com o que você fala. Quarto erro de Eva, ficou tempo demais em um ambiente de tentação. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tenta um ambiente de tentação. A gente sabe que aquela conversa nos induzirá ao erro. A gente sabe que aquele sentimento nos induzirá à prática do erro. Mas a gente permanece ali para ver onde vai dar. E sabe onde vai dar? Você perdendo tudo que Deus tem para a sua vida. Não se demore em ambiente de tentação. Ambiente de tentação, a gente foge. Ambiente de tentação, a gente corre. Aleluia. Então, não ande segundo o conselho. Conselho é sentimentos, pensamentos, ideias. Porque senão você vai virar um praticante do pecado. No caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro ele está andando, depois ele para e agora ele está assentado. Não é sentado. A expressão não se sente. A expressão é assentado. É a mesma palavra usada em Atos. Estavam todos assentados. A ideia de assentado, olha isso aqui. No Salmo 1, o contexto aqui, a ideia de assentado aqui é vulneráveis. Vulneráveis. E o que é essa ideia de vulneráveis? É como alguém deitado no colo adormecido, recebendo carinho. Uau, meu Deus. Olha o que eu vou dizer, é muito forte isso aqui. Todas as vezes que eu ouço o conselho de um ímpio e me detenho no caminho dos pecadores, eu sou como um leão deitado no colo do inimigo. A ideia de vulneráveis aqui é: se acontecer alguma emergência rápida, não consegue escapar, não terá tempo para correr, está adormecido. Deus está falando, não se assente. Você não vai conseguir escapar. Em Hebreus capítulo 12 diz que não devemos nos embaraçar com o pecado que tão de perto nos rodeia. Pensamos que o pecado vem depois de embaraço. A ideia é que você primeiro se embaraça para depois pecar. Ninguém começa pecando, todo mundo começa se embaraçando. Como ser feliz, Danilo? Antes de qualquer coisa, não faça nada do que eu acabei de falar. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não esteja vulnerável ao diabo, não esteja vulnerável. O mundo jaz no maligno. Essa expressão jaz no maligno é a mesma. Deitado como adormecido. Quer ser feliz, ou melhor, mais do que feliz, você quer ser bem-aventurado? Primeira coisa, ele diz pelo contrário. Esse pelo contrário é: não faça nada do que eu disse, do que eu citei. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele não diz o seu sacrifício está na lei do Senhor. Ele diz o seu prazer está na lei do Senhor. O que é prazer? Prazer é uma coisa, satisfação é outra. Enquanto nós estamos saboreando uma comida que gostamos, nós sentimos prazer. Quando estamos cheios, nós dizemos, estou satisfeito. Então, eu não ando satisfeito com a Bíblia. Eu ando com prazer, me alimentando diariamente. A gente sente muitas coisas pelas coisas de Deus, menos prazer. A gente sente prazer em assistir uma série, em assistir um filme, mas não sente prazer em tirar um tempo para ler a Bíblia. Quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Quantas vezes você orou hoje?
Quantas vezes você falou com Deus hoje? É prazeroso? Ou quando você fala em orar, a ideia é sacrifício? Você quer ser amado por Deus? Minha pergunta é, o quanto você ama Ele? Danilo, como eu sei quando eu amo? Qual foi a última vez que, quando acordou, antes de pegar o celular para ver as mensagens no WhatsApp, você falou com Ele? Você não ama Deus. Você finge amá-lo, mas quer ser amado. Danilo, isso não significa muita coisa. Significa as tuas prioridades. Deus nunca é sua prioridade. Qual foi a última vez que quando você acordou, você disse, Senhor, obrigado, e orou? Você ama o Senhor? Você reclama de um relacionamento que não te dá atenção, mas você nunca deu atenção para Deus. Então, para Deus, prazer está na sua presença, e para Deus, prazer é a Bíblia. O diabo inverte os valores. Quando eu falo de prazer, as pessoas pensam em pecado. Quando eu falo de prazer, as pessoas pensam em concupiscência da carne, em desejos, em vontades. E quando eu falo de oferta, sacrifício. Quando eu falo de culto, sacrifício. Quando eu falo de ler a Bíblia, sacrifício. Mas essa inversão de valores é do diabo. Porque em Salmo 1 diz prazer, 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 prazer. Na real, sacrifício é pecar. Porque o salário do pecado é a morte. Isso é sacrifício. Prazer é orar. Prazer é ter Deus. Prazer é viver Deus. Então, qual é o resultado de quem vive esse prazer da lei? Primeiro, plantado como árvore. Não diz assim, plantou uma semente, plantado como árvore, plantado como árvore. Ninguém planta árvore, se planta semente, mas Deus planta uma árvore. Deus está dizendo, eu acelero o tempo para você. Segundo, será plantado no lugar certo, será plantado no lugar certo. Todas as vezes que o meu prazer é Deus, que o meu prazer é a vontade de Deus, que o meu prazer são as coisas de Deus, que o meu prazer é a glória de Deus, Deus me colocará no lugar certo. Quando você tem prazer naquilo que Deus te oferece, naquilo que Deus está te... Você não vai fazer força para as coisas acontecerem na sua vida. Você será plantado no lugar certo. Os propósitos se realizarão. A vontade de Deus se realizará. O eterno se cumprirá na sua vida. Você está forçando coisas na sua vida, relacionamento, você está forçando para ver se está certo. Você tem que forçar muito, depois de muito pau, para ver se está certo. E Deus está dizendo, quando eu te plantar no lugar certo, vai fluir, vai dar certo. Você está forçando um trabalho, uma empresa, você está forçando. Deus está dizendo, quando o teu prazer for em mim, não nas coisas, eu te planto no lugar certo e flui. Aleluia. Amém? Aí ele diz assim, ó, no tempo certo dá o seu fruto. As folhas não caem. Então, isso é engraçado, ó, as folhas não caem. Antes de ver o fruto, a gente vê as folhas. Então fala de um primeiro contato, eu olho primeiro as folhas, depois eu vejo os frutos, eu olho as folhas, depois eu vejo os frutos. E diz assim, não cai. Ele diz assim, quem vive do prazer da lei do Senhor, nenhuma folha cai. Tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará. Primeiro, Deus não vai deixar você ser envergonhado. Deus apaga passado e não apaga história. Segundo, tudo que estiver na sua mão prosperará, porque o seu prazer está em Deus. O dia que você descobrir o prazer em Deus, então você está pronto para ser mais do que feliz. Danilo, eu não sou mais do que feliz. Te falta prazer na lei. Talvez me falte prazer, mais prazer por Deus. Pense nisso, reflita sobre isso. E tudo o que fizer prosperará. Quando eu falo de prosperidade, eu não falo de dinheiro. Eu falo de prosperidade, alegria, paz, gozo, acordar bem, dormir bem, a família abençoada, a casa abençoada. Eu libero essa palavra sobre a sua vida aqui esta noite, esta tarde, este dia, esta manhã, não sei que horário você vai assistir. Eu preciso ser o teu prazer, diz o Senhor, e então eu serei a tua felicidade. Não queira que eu seja a tua felicidade, se eu não for o teu prazer. Se eu for o teu prazer, então eu te concedo felicidade em mim. Felicidade em mim. Você só vai ter a felicidade que você tanto almeja quando o teu prazer for Deus. Amém? Que Deus te abençoe.
Fique com essa palavra e não se esqueça. Deus quer ser o teu prazer. Fique na paz.